Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos conversar sobre o artigo Sanção aplicável ao subfaturamento na importação, pena de perdimento ou pena de multa, da professora Vera Lúcia Feiu Ponciano. Bem, pessoal, a gente tem hoje a honra de receber aqui a doutora Vera Lúcia Feiu Ponciano, professora, juíza federal em Curitiba. Antes de ser juíza federal, foi promotora de justiça no estado do Paraná, é juíza desde 1994 no TRF da 4ª Região, foi professora de Direito Constitucional, de Teoria do Processo em vários lugares, Uruguaiana, em Foz do Iguaçu, que são locais aduaneiros, né, que são locais de muita movimentação aduaneira. Atualmente é juíza federal titular da 6ª Vara de Curitiba, que é uma vara que julga com especialidade em matéria aduaneira, é mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que foi onde começamos a conversar sobre temas aduaneiros, fomos contemporâneos de mestrado, é autora de diversos livros e artigos jurídicos, como o livro de Crime de Moeda Falsa, em 2000, Manual de Processo Civil para a Primeira Instância, em 2007, Justiça Federal, Organização, Competência, Administração e Funcionamento, em 2008, e autora de vários artigos, inclusive sobre temas específicos aduaneiros. Escreveu sobre licenças de importação, escreveu sobre retenção de mercadoria e, mais especificamente, o artigo Sanção aplicável ao subfaturamento na importação, pena de perdimento ou pena de multa, que é um artigo que compõe temas atuais de direito aduaneiro, e é exatamente o artigo sobre o qual a gente vai conversar hoje. Doutora Vera, seja bem-vinda ao Portal Aduaneiro e já desde esse momento abro 5 minutos para que, a seu juízo, efetue ou um resumo do artigo sobre a pena de perdimento ou a multa, no caso do subfaturamento, ou que conta a historinha de como ele foi concebido. Seja bem-vinda. Obrigada, professora Rosaldo Trevisan. Uma satisfação estar aqui no canal Aduaneiro, poder falar desse assunto. Uma satisfação também revê-lo. Nos conhecemos lá no mestrado da PUC e foi muito bom tê-lo conhecido, porque temos muitas coisas em comum, principalmente essa paixão, esse amor pelo direito aduaneiro. Esse tema, subfaturamento na importação, pena de perdimento, pena de multa, foi a palavra que o professor Rosaldo usou, concebido. Eu achei muito interessante, porque me parece, modéstia à parte, que eu sou a mãe da criança, se eu não me engano. Se eu não me engano realmente, porque isso era o ano mais ou menos de 2007, a Receita Federal havia intensificado sua fiscalização a partir de 2002, com a Instrução Normativa 206, a 228, e eu estava em Curitiba e comecei a receber muitos casos desse faturamento na importação. E a jurisprudência ela era incipiente, como ela é em muitos casos inéditos de aduaneiro ou mesmo corriqueiros. E eu fui pesquisar, fiz uma pesquisa acadêmica, bem científica, isenta, e cheguei a essa conclusão, que não incidia a pena de perdimento, mas sim a pena de multa, baseado no artigo 88 da medida provisória 2158 de 2001, e esse artigo, ele foi bem detalhado. Eu costumo ser prolixa, e eu não fui direto ao assunto, eu percorri todo o caminho para chegar até a decretação de pena de perdimento no artigo. Eu comecei, como dizem, do começo, fiscalização e controle, falei depois sobre o despacho aduaneiro, sobre a retenção das mercadorias, sobre os procedimentos especiais de controle aduaneiro, como se chamava na época, falei também sobre a valoração aduaneira, a pena de perdimento, e daí entrei na falsidade ideológica, falsidade material, fazendo a diferenciação, e concluindo que, havendo um subfaturamento, se aplicava o artigo 88, parágrafo único da medida provisória 2158,
combinado com o artigo 108, parágrafo único do Decreto-Lei 3766. Analisei também, na época, a diferenciação entre subfaturamento e a subvaloração. Publiquei esse artigo a convite aí do professor Oswaldo Trevisan, e a partir desse momento passei a utilizar essa ideia nas minhas decisões e sentenças. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região passou a replicar, citando o artigo, citando minhas decisões, falando principalmente do princípio da especialidade. E eu percebi assim, passados uns 2 anos, caiu já na jurisprudência, foi consolidado, o tribunal já nem fazia mais referência ao meu artigo, já havia incorporado em suas decisões. Passou, acredito que uns 5, talvez 7 anos, saiu lá no conjuro, ministro Puquina, o STJ decide que subfaturamento na importação não é pena de perdimento, mas pena de multa. Então, a jurisprudência do STJ encampou essa tese, eu fiquei muito feliz, e houve até, depois que a jurisprudência agasalhou essa tese, até uma modificação no regulamento aduaneiro na época, para incluir, o Rosaldo sabe bem, incluir que, tratando-se de falsidade ideológica, também também o subfaturamento compreendia-se na pena de perdimento. Mas aí a Fazenda acabou, depois de reiteradas decisões judiciais, fazendo o ato declaratório, número 4 de 2018, e agora o próprio regulamento aduaneiro excepciona, né, no artigo 689, parágrafo 3º-A, ele excepciona que o disposto no inciso 6º, que fala da pena de perdimento em caso de falsidade, tanto ideológica quanto material, fala assim, exceto o caso de falsidade ideológica referente exclusivamente ao preço, que implique subfaturamento na importação. Então, é um motivo, assim, de alegria, satisfação, não é uma questão de vaidade, mas por ter contribuído para o debate desse tema tão importante, de direito aduaneiro, e possibilitar aí uma reflexão maior pela jurisprudência, que acabou, felizmente, né, todo o autor, toda a criação deseja que o seu filho seja muito bem aceito, e eu realmente fiquei muito feliz com o desenvolvimento, com o acolhimento pela jurisprudência. Foi nesse contexto, então, que nasceu essa questão do subfaturamento na importação. Isso já faz uns 14 anos, parece que foi ontem. E esses dias eu fui ler o artigo novamente e falei, por que eu escrevi tanto assim, começando lá do começo, porque eu realmente quis fazer todo o acompanhamento da fiscalização, desde o momento do controle da fiscalização, seguindo para o despacho aduaneiro e até chegar na conclusão lá do subfaturamento. E muito bom mesmo poder ter também participado desse livro que contém o artigo, graças ao professor Rosaldo Trevisan também, que se tornou conhecido esse artigo no Brasil inteiro. Que bom, doutora Vera. É um artigo realmente pioneiro, um artigo que convenceu praticamente toda a jurisprudência, a ponto de ocasionar alteração legislativa, a ponto de ocasionar a desistência oficializada da Fazenda Nacional em recorrer em relação a esse tema. Então, ele logrou um tremendo êxito, é um artigo pioneiro, é um artigo que fez história na legislação aduaneira brasileira, assim como alguns outros que oportunamente a gente vai conversar. O que está registrado, vou adiantar aqui, que a doutora Vera tem um artigo no Temas Atuais de Direito Aduaneiro 3, que ainda está na editora para ser publicado, e que é um outro tema pioneiro, e que acabou se consolidando na jurisprudência em relação à retenção de mercadoria e a equivocada aplicação da súmula 323. São exemplos de como a gente, pesquisando, acaba desenvolvendo mesmo o estudo do direito aduaneiro, né? E é justamente sobre
essa curiosidade que não é tão comum no Poder Judiciário de estudar o direito aduaneiro, que eu direciono a minha primeira pergunta. A minha primeira pergunta é em que momento, sei lá, aquele inseto picou, alguma coisa que conquista para o direito aduaneiro, em que momento você teve um primeiro contato com o direito aduaneiro, o que te levou a gostar dessa área? É uma pergunta bem interessante, bem pertinente, porque, como foi mencionado, eu trabalhei em Uruguaiana e Foz do Iguaçu, então alguém pode pensar, ali nasceu o amor pelo direito aduaneiro. Mas como acontece na vida, que não existem casos de amor à primeira vista e amor posteriormente que você desenvolve. Foi em Curitiba que eu me apaixonei pelo direito aduaneiro, por incrível que pareça. Eu tive um contato em Uruguaiana e Foz, era muito interessante, mas ele estava no mesmo plano dos outros ramos do direito, para mim. Mas foi em Curitiba, quando a Receita intensificou a fiscalização, conforme eu falei, depois de 2002, que eu comecei a me deparar, e o que suscitou em mim, assim, um desejo ardente, uma vontade de estudar, era justamente o desafio pela ausência de doutrina, pela ausência de sistematização da legislação. Me pareceu, assim, que por ser mais difícil, se tornou mais desafiador para mim. E então foi em Curitiba, na mesma vara que eu estou hoje, que não era especializada em direito aduaneiro, hoje ela é a meu pedido, o pedido para o tribunal, e ela se tornou especializada, não apenas em aduaneiro, ela tem outras competência administrativa também. Então foi realmente ali com os casos concretos. E eu posso dizer que eu aprendi muito com os elementos que a Receita Federal trazia, as informações, eu lia tudo, eu ia conferir na legislação, aí me permitia fazer a minha interpretação, e tantos outros casos, como aquele caso do DSEX também, do controle de preços pelo DSEX, que não era a Receita Federal, a parte ali no processo, e foi nesse contexto, assim, em Curitiba, nessa mesma vara atual, que despertou a grande paixão pelo direito aduaneiro. Bacana. Essa sua resposta a essa pergunta, ela mais ou menos impulsiona uma outra curiosidade minha, porque são poucos, mesmo os juízes federais que trabalham em fronteira, que chegam a trabalhar em Uruguaiana, em Foz do Iguaçu, são poucos que tiveram contato com isso. Em graduação a gente não estuda isso, a gente não tem essa disciplina nos cursos de direito, e a gente tem pouquíssima coisa escrita sobre esse tema no Brasil. E a minha pergunta é, como julgar essa matéria, né? Como se dedicar a apreciar um contencioso sem ter esse embasamento nem nos idos de faculdade, nem nas universidades, e nem muita doutrina sobre o tema. De certa forma, isso não prejudica um pouco, de alguma forma, a apreciação dos contenciosos em relação à matéria aduaneira? Sem dúvida, professor Rosaldo, sem dúvida dificulta muito. A gente não tem direito aduaneiro na faculdade, não estuda nada sobre comércio exterior, processo civil, constitucional, administrativo, temos livros e mais livros, e no direito aduaneiro, não. E a tendência do ser humano é a seguinte: você rejeita o que você não conhece. Então, chega aquela lide aduaneira, que em termos aqui, por exemplo, da nossa vara, é 10% que nós temos de direito aduaneiro. A tendência daquilo que não é comum, que não é repetitivo, é ser rejeitado. E porque eu não conheço, eu rejeito, eu não gosto. Então, o judiciário em geral, há muitos juízes que não gostam da matéria aduaneira, com exceção do pessoal mesmo que trabalha, por exemplo, em Itajaí, no Porto de Itajaí, Porto de Rio Grande, Porto de Santos. A tendência justamente é essa, dificulta muito, porque até mesmo no concurso de juiz federal existe agora a disciplina, mas é uma questão apenas, normalmente, uma questão e eu conheço todos os ramos do direito, eu considero o mais difícil de todos, principalmente devido à ausência de doutrina e de sistematização. E com certeza dificulta, e a pessoa se forma, vai advogar, e aí conhece aquilo que
que estava na faculdade, e rejeita o direito aduaneiro, fazendo com que haja poucos profissionais nessa área. E às vezes acaba até confundido como um subconjunto do direito tributário, um dos principais erros que a gente acaba vendo, né, no meio advocatício, é entender que tudo que existe no direito aduaneiro é para cobrar tributo. Então, a gente acaba Exatamente. vendo essas confusões. Deixa eu te fazer uma última pergunta, a conversa está muito bacana, mas a gente tem limitações de tempo. Com base na sua experiência, seja como pesquisadora, como professora e como juíza, numa vara que é excepcionalmente uma das poucas varas que eu conheço especializadas em direito aduaneiro no Brasil, quais, a seu juízo, são os principais desafios que a gente tem atualmente no direito aduaneiro? O que mais bate as portas? Quais são os temas que mais batem as portas do Poder Judiciário hoje? E quais são os desafios? Os principais temas aqui na minha vara, eu gosto muito de estatística, então, eu não fiz um levantamento estatístico fiel, mas cerca de 70% das ações que nós temos aqui é sobre a habilitação do Siscomex, principalmente em virtude da nova Instrução Normativa 1984, muitos, ela veio para simplificar, mas em muitas questões novas, então temos muitos casos de habilitação do Siscomex. Depois vem outro também, que é o procedimento de fiscalização de combate às fraudes aduaneiras. E no bojo dele, o tema mais recorrente é a interposição fraudulenta. Falo assim genericamente, interposição fraudulenta. E depois nós temos tantos outros casos, e o terceiro mais recorrente é a pena de perdimento. Pena de perdimento das mercadorias e a pena de perdimento de veículos, devido à fiscalização nas estradas, ou até mesmo casos de Foz do Iguaçu podem vir para cá. E o grande desafio, acho que dois grandes desafios do direito aduaneiro, a meu ver, é a sistematização da legislação, a necessidade de elaboração de um código de direito aduaneiro e a necessidade de mais doutrina, de sistematização de estudo, porque temos doutrina estrangeira, a doutrina nacional ela é muito esparsa. Há livros de direito aduaneiro, eu pego para ler, mas espera, isso aqui tem 10 anos, isso aqui tem 7, não tem como, porque é tudo muito dinâmico. E ainda bem que temos a internet, que podemos encontrar vários artigos, até o artigo que eu escrevi sobre constitucionalidade da retenção de mercadorias, que será publicado no volume 3, no momento que eu fui fazer as referências bibliográficas, eu falei, ai, meu Deus, está pobre demais, não tem quase nada aqui. Assim, eu escrevi algo que partiu de uma questão mais empírica do que acontece na minha realidade e daí, com base na legislação e na jurisprudência. Praticamente, sobre o tema específico, retenção de mercadorias, não tem doutrina, sem contar tantos outros assuntos. Sem dúvida, isso dificulta muito o profissional, o juiz, o desembargador, o assessor, porque processo civil, por exemplo, constitucional, administrativo, pega um tema, vai lá na estante virtual, ou como uma estante maravilhosa que está aí atrás, e enche uma sala, abre o livro e aqui tem professor isso, professor aquilo. Agora o direito aduaneiro vai se virar, vai raciocinar, vai pesquisar. Nós temos pouquíssimo material mesmo sobre direito aduaneiro no Brasil, a gente acaba tendo que beber em fontes estrangeiras, e sobre esses temas, por exemplo, curiosamente, os temas que mais aparecem aí na sexta vara, habilitação, interposição, não vai ter doutrina estrangeira, porque esses problemas não existem em outros países. Então, a gente tem um agravante de, além de não ter muita doutrina e não ter ensino disso em universidade, a gente ter algumas questões que são específicas do Brasil.
como essa questão de ocultação do real adquirente, que existe disciplinado de uma forma bem diferente em outras legislações. É muito complicado usar direito comparado para isso. Mas é nosso papel contribuir para isso, né? E a gente trabalha para isso. E esse artigo é um artigo que não só trabalhou, mas conseguiu fazer com que evoluísse não só a doutrina brasileira, como a jurisprudência e a própria legislação brasileira. Então, por isso eu concluo a nossa conversa te parabenizando pelo artigo e agradecendo por esse agradável bate-papo aqui no canal Portal Aduaneiro. Eu também agradeço pela oportunidade de poder contar a historinha do faturamento na importação e de poder contribuir mais uma vez para o debate sobre o direito aduaneiro. Obrigada, professor Luzão. Se você gostou da apresentação desse artigo, deixa aí seu comentário, seu joinha, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.